Dias Casimiro é escritor, eu disse a vocês. Alguns exemplares ele já passou às minhas mãos, como, por exemplo, escrevendo junto com o pastor Hernandes Dias Lopes, que aqui esteve há 10 anos passados, Aprendendo a Orar com Quem Ora. Também com o pastor Hernandes, ele escreveu Homens de Oração. E me presenteou, não posso dar a vocês, porque eu recebi o presente, né? Aqui um comentário sobre o Evangelho do Filho do Homem, sobre Lucas. Então, você pode conhecer mais a respeito do trabalho, da pesquisa, do ensino do servo do Senhor, que também tem um podcast, Arivalcast, não é? Muito bem, ele vai explicar tudo isso para vocês. Vamos de pé, por gentileza, receber com muita honra pastor Arival Dias Casimiro. Que Deus nos abençoe. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero expressar a minha alegria de estar com os irmãos, o trabalho que eu amo, que é o trabalho de oração, saber da força dos baraques aqui. E eu quero falar sobre oração nessa noite. E eu sou presbiteriano pentecostal. Porque todo crente que vive entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo está sobre o Pentecoste. Pentecoste aconteceu em Atos 2 e não foi removido. Ele só será removido na segunda vinda de Cristo. Então todos nós somos pentecostais. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Esse é um trecho muito conhecido, um texto. É uma carta que Jeremias escreve aos cativos da Babilônia. O povo de Israel estava cativo na Babilônia por 70 anos. E Deus então levanta Jeremias para escrever uma carta para orientar os cativos da Babilônia. É uma carta de esperança, é uma carta de encorajamento, é uma carta que fala sobre oração. Oração. Diz aí, por favor, a partir do versículo 8, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Versículo 11, vamos ler juntos? Bem forte. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Bem forte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Pode sentar. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre os decretos de Deus e a oração. Todos nós sabemos que Deus tem uma vontade.
E essa vontade de Deus alcança o universo, a história, a igreja e a nossa vida pessoal. Deus tem um plano para cada pessoa. Cada pessoa que nasce é singular. E o salmista Davi diz que todos os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. A grande questão, será que a oração muda os planos de Deus? Qual é o poder da oração? Qual é a relação que existe entre os decretos de Deus e a oração? Todos nós aqui já oramos e Deus disse não. Todos nós aqui, muitas vezes não oramos e Deus cuidou de nós, nos atendeu. E eu quero justamente esclarecer esse assunto nesta noite e fazer essa ligação entre a vontade de Deus e a oração. E nós vamos terminar esse sermão com um grande clamor de oração. Amém? Preste atenção que Deus já havia profetizado, já havia determinado. Deus levanta os exércitos babilônicos e leva Israel para o cativeiro babilônico. E esse cativeiro iria durar 70 anos. Não 69 e não 71. 70 anos. O povo estava na Babilônia e Deus diz: olha, fica aí. Vocês vão passar esse tempo aí. Mas aí surgem alguns profetas, ou falsos profetas, questionando aquilo que Deus havia determinado. É interessante isso. Profetizando contra a palavra de Deus. Com que propósito? Diz o texto aí, versículo 8. Atender o desejo do povo. Eu quero que você entenda que a oração não é o meio de graça que Deus nos dá para atender os nossos desejos. A oração é o meio que Deus nos dá para suprir todas as nossas necessidades. Deus não trabalha com desejos, Deus trabalha com necessidades. E é tão interessante, meus amados irmãos, que Deus diz: olha, não vá na conversa, vocês vão ficar 70 anos. E Deus diz no versículo 10, lê comigo aí, diz assim o Senhor: logo que se cumprirem, versículo 10, para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu levei vocês para a Babilônia, para vocês ficarem 70 anos. Quando se cumprirem os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Veja que o verbo trazer, Deus é o sujeito. É por isso que você, quando lê o livro de Esdras, Ciro, o rei da Pérsia, ele é ungido de Deus, ele baixa um decreto para que o povo volte. Porque todas as decisões da história são tomadas na sala do trono. É Deus que conduz a história. Mas aqui vem, e eu queria tirar 3 lições desse versículo 11. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 3 lições aqui. Primeira delas, Deus pensa em mim. Deus pensa em você. E veja, ele diz: eu, Deus, é que sei. Ninguém sabe que pensamentos têm a vosso respeito.
Essa palavra pensamentos aqui são planos, são projetos, são caminhos. O profeta Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Agora eu queria que você entendesse isso. Porque às vezes a gente passa por crise na fé, no desânimo, e diz assim: Deus não está pensando em mim, Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, que você é importante, que Deus pensa em você, e que você existe para cumprir o propósito de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, e nada nem ninguém poderá mudar a vontade de Deus na sua vida. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então Deus pensa em mim, Deus pensa em você. Mas veja, no texto, ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal. Então preste atenção, Deus pensa em mim e Deus pensa o melhor para mim. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, porque geralmente nós pensamos mal uns dos outros. As primeiras impressões, a gente já rotula a pessoa. Tá certo? Nós somos desconfiados, nós somos negativos, nós somos corruptos de coração. E nós muitas vezes não pensamos bem uns dos outros. Mas Deus pensa. Às vezes, irmãos, a gente não entende na vida porque coisas ruins, indesejáveis, acontecem conosco. Eu estava aqui agora, recebi uma mensagem no celular. Ontem teve um acidente onde 2 jovens bateram no fundo do caminhão, lá na Castelo Branco. E esses 2 rapazes, um acabou de falecer. E esse casal que perdeu o filho trabalha na nossa igreja, faz parte do ministério de casais da nossa igreja. E essa mãe e esse pai pode estar perguntando agora: por que, Senhor? Para que, Senhor? Você já notou que há coisas na nossa vida que Deus faz e que não tem explicação? Jó tentou entender o seu sofrimento, entender as suas angústias, por que ele estava passando por tudo aquilo. 3 amigos ficaram junto de Jó e tentaram interpretar por que Jó estava sofrendo. Chega um momento que Jó, então, resolve fazer perguntas para Deus. E depois de fazer várias perguntas, Deus faz 70 perguntas para Jó. E todas as perguntas que Deus faz para Jó, Jó não sabe responder. E Jó então, no capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção, tudo que acontece na vida do crente tem um propósito: que nós conheçamos quem é Deus. E nós conhecemos a Deus nas provações, nós conhecemos a Deus nas lutas, nós conhecemos a Deus na tempestade. Nós conhecemos quem é Deus, os atributos de Deus, a imutabilidade de Deus, a bondade de Deus em situações e circunstâncias difíceis. Mas Deus está dizendo: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Qual é a natureza desses pensamentos? Não é mal, mas bem.
Foi citado aqui já nessa noite o versículo de Romanos capítulo 12, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não erra, nem na quantidade, nem na medida, nem no tempo, nem nas circunstâncias. Tudo está debaixo do controle de Deus. Mas há uma terceira lição. Deus pensa em mim. Deus pensa o melhor para mim. Com que propósito? Para vos dar o fim que desejais. Em outras palavras, na tradução hebraica, não é o fim que desejais, mas para vos dar esperança. Para que vocês vivam em esperança. Porque se eu sei que Deus pensa em mim, se eu sei que Deus pensa o melhor para mim, e o propósito dele é dar o melhor para mim, eu tenho que ter esperança. Não é o profeta que determina a minha vida, não é a profecia que vai prevalecer na minha vida, é a vontade de Deus, são os pensamentos de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós gostamos de fazer planos para os outros, nós gostamos de fazer planos para nós mesmos, mas os planos que prevalecem são os planos do Senhor. Mas depois de dizer isso, diz assim no versículo 2, versículo 12, o que diz? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Presta atenção, se eu sei que Deus pensa em mim, se eu sei que Deus pensa o melhor para mim, se eu sei que Deus quer me dar o melhor no futuro para mim, quer que eu viva em esperança, o que é que eu tenho que fazer? Diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Isso aqui parece meio sem sentido, mas tem sentido. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, foi ou não foi? E o Espírito Santo não desperdiça a palavra, nem sentido. Quando a gente estuda na Bíblia e na teologia os decretos de Deus, há 3 decretos fundamentais. 3 decretos de Deus. O primeiro deles são os decretos eletivos. O que significa isso? É que Deus, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu incondicionalmente, não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Quando Deus escolhe alguém, Ele diz: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E aqui vem uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam. É que nos atributos eletivos de Deus, Deus resolve nos abençoar. E Ele não pergunta se eu quero ser abençoado, Ele não pede que você ore para ser abençoado. Se você está salvo aqui hoje, é por causa da vontade soberana de Deus. Porque Ele escolheu você, Ele amou você em Cristo. E Jesus Cristo, quando subiu lá no Calvário, Ele estava morrendo e Ele sabia o nome de cada ovelha. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele pensava em mim, Ele pensava em você, quando Ele estava na cruz, quando Ele ressurgiu. Ele conhece cada um de nós. Tem coisas que eu não preciso orar para Deus me dar. Presbiteriano gosta disso, porque presbiteriano ora pouco. A gente usa aquele versículo que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo que o peçamos, e é verdade. E nós precisamos aprender que Deus, como nosso Pai,
Ele cuida de nós. Se você ora ou se você não ora, Ele continua sendo Pai. Ele continua cuidando de você, amando você. O amor de Deus não aumenta ou diminui por você, dependendo da sua oração, da sua dedicação, porque o amor de Deus, ele é imerecido. O amor de Deus é ágape. Deus ama por si mesmo. Ele nos ama por causa do valor do objeto amado. Ele nos ama. E diz lá João 13 que Ele nos ama até o fim. Até o fim. Quem tem filho adolescente sabe que os filhos adolescentes, eles acordam, abrem a geladeira, está tudo lá. Iogurte, leite, tudo de bom. Ele não pediu ao pai, ele não foi ao supermercado, ele não fez a vaca dar o leite lá no curral. Quem fez tudo isso foi quem? Deus, o Pai. Deus trabalha por nós, irmãos. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então aprenda uma coisa. O decreto de Deus para a nossa vida independe se eu oro ou se eu não oro. Porque Deus nos escolheu. E Ele escolheu nos dar. Ele não perguntou para você se Ele poderia mandar Jesus morrer na cruz. Não, Ele amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então há bênçãos na minha vida, na sua vida, que você recebeu hoje. Bênçãos essas pelas quais você não orou, não pediu, não agradeceu. Mas Deus é fiel. Ele está cuidando de você. Mas entre os decretos eletivos, nós temos os decretos preteritivos. Quando Deus pretere. Significa que na minha vida e na sua vida, eu posso orar pedindo coisas a Deus. Coisas essas que eu quero, mas que Deus nunca vai me dar. Há centenas de orações na Bíblia respondidas com não. Você pega o servo Moisés, que queria entrar na terra prometida, que estava com vigor, com saúde, mas Deus disse: você não vai entrar, Moisés. Moisés sobe ao monte, vê a terra, depois desce, encoraja Josué, porque é Josué que vai levar o povo a tomar posse. E ele vai insistir com Deus, diz: ô Moisés, esse assunto está resolvido. O apóstolo Paulo, diante dos privilégios espirituais que ele teve, de ser levado à presença de Deus, que ele não consegue descrever as experiências espirituais que ele teve, Deus colocou na vida dele um espinho na carne. E Paulo orou, pedindo que Deus tirasse o espinho. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O espinho vai ficar, mas a graça vai ser aumentada. Esse espinho está aí, Paulo, para eu mostrar para você que você não é nada, que você depende de mim. E o apóstolo Paulo diz: agora eu entendi, Deus, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ele diz: por isso eu sinto prazer nos sofrimentos. Você já notou isso? Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós pedimos para atender os nossos desejos. Eu me lembro, meu filho era pequeno, chegando em São Paulo, em 1996. A gente morava ali perto do Shopping Eldorado, nós fomos no Shopping Eldorado. E naquele ano, o Shopping Eldorado, período de Natal, estava sorteando uma Ferrari. Coisa mais linda do mundo. Aí meu filho gosta muito de carro, foi lá, botei ele sentado dentro da Ferrari. Depois que ele sentou, que ele disse: papai, dá para comprar uma para nós? Falei: meu filho, esse é um pedido que o pai não pode atender.
Quantas orações você fez e Deus não atendeu para o seu bem? Para Deus, o não e o sim é a mesma coisa. Para Deus não existe portas abertas e portas fechadas. Ele é Senhor de tudo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não existe um centímetro, um minuto da nossa vida que Deus não esteja no controle. Então aprenda a obedecer o não de Deus, a entender o não de Deus. O próprio Jesus Cristo, no Getsêmani, na luta que antecedia a cruz, ele diz, Pai, se existe outra maneira de salvar, não permita que eu beba desse cálice. Jesus estava na angústia, mano. Mas todas as vezes que ele termina a oração, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Rendição total. Irmãos, louvado seja Deus porque Ele diz não para mim. Louvado seja Deus porque Ele conhece a minha vida. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Mas há um terceiro atributo que está ligado à oração. Os decretos eletivos, Deus dá para nós sem a gente pedir. Ele nos dá. Decretos preteritivos, Deus não dá. Ainda que eu peça, esperneie, reclame, Ele não vai me dar. Está no projeto dele? Não. Mas há aquilo que nós chamamos na teologia de decretos permissivos. Permissivos. E o que é que significa isso? Significa que Deus, na sua vontade soberana, Ele colocou a oração, e Ele diz assim, se você me pedir, eu vou te dar. Se você não pedir, você não vai receber. E o profeta Jeremias trabalha justamente com isso aqui. Porque se eu sei que Deus pensa em mim, que esses pensamentos só Deus sabe, eu não sei, não está revelado na Bíblia. Se Ele tem o melhor para mim, se Ele quer que eu tenha esperança, então, Senhor, eu quero conhecer isso, eu quero experimentar isso. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. Tudo que está dentro dos teus planos para a minha vida, eu quero viver. Por isso, que depois desse versículo, para dar o fim que desejais, versículo 12, o que é que diz aí? Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então aqui nós temos uma ordem, nós temos uma direção para essa ordem, nós temos uma promessa para essa ordem. Mas ele vai dizer assim, só que eu quero que vocês me invoquem, e ore a mim, e eu vou ouvir, versículo 13, com uma condição. O que é que diz aí? Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes. Tem que ter intensidade na oração. Tem que ter coração. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Irmãos, nós precisamos aprender a orar orações que são ditadas pelo Espírito Santo, orações que o Espírito Santo produz dentro de nós.
Eu não sei orar, Senhor, mas o Espírito Santo está em mim. Ele é o Espírito que me guia, que me ensina, que me consola, que me dirige, que me esclarece, que me ilumina. Veja, meus amados irmãos, eu vou dar só 2 exemplos e vou terminar. Abra a sua Bíblia no Salmo 81. Salmo de número 81. Vamos ver o exemplo dos decretos permissivos de Deus ligados à oração. O que diz aí? Salmo de número 81 diz assim: eu sou, versículo 10, 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então eu sou o seu dono por direito de criação e de libertação. Abre bem a boca e encherei. Versículo 11, qual é a reação do povo? Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Versículo 12, bem forte, lê comigo. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. O que é isso aqui? Vontade o quê? Permissiva. Essa igreja quer o poder do Espírito Santo para fazer a obra ou não? Quer fazer a obra no poder do Espírito Santo ou não? Precisa orar. Precisa pedir. Uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do poder do Espírito Santo. Quando aconteceu o Pentecostes, o povo estava orando. Cumpriu-se ali a promessa do Pai. O Espírito Santo veio. Pedro explica que cumpriu-se a profecia de Joel. Mas se a igreja agora, com a presença do Espírito Santo, ela pode fazer a obra do poder do Espírito ou sem o poder do Espírito. E como é que se recebe o poder do Espírito Santo? É orando. Então você tem a vida cristã não que Deus planejou para você. Você tem a vida cristã de acordo com a qualidade da sua vida de oração. Se nós queremos uma igreja forte, se nós queremos uma igreja transformadora, essa igreja só fará isso, Deus só fará isso com uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Jesus disse para os apóstolos, antes de vocês irem ao mundo, começar a missão, ficai em Jerusalém, até que, do alto sejais revestidos de poder. Abra a sua Bíblia, irmãos, lá em Lucas, capítulo 11, um dos capítulos principais do ensino de Jesus sobre oração. Lucas, capítulo 11. A partir do versículo 9, Jesus disse assim: por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Juntos, versículo 13, o que diz? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Preste atenção, todos nós já temos o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Romanos capítulo 8. Quem regenerou você foi o Espírito Santo. Você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. E você está selado com o Espírito Santo. Então você é a habitação do Espírito Santo. Mas o que Jesus está colocando aqui é outra coisa.
Se eu tenho o Espírito Santo, por que eu vou pedir o Espírito Santo? É porque uma coisa é ter a habitação, outra coisa é ter a direção, o poder. Todos os pastores aqui sabem que quando a gente ora mais, o sermão é diferente. A igreja sente a diferença. Visitando a Coreia, lá na Coreia, orar no monte não é uma devoção, porque lá só tem monte. 90% da Coreia são montanhas. Aqui vocês só oram no vale. Mas é interessante, porque lá, em 60 anos, a Coreia se tornou de uma ruína de cinzas, uma das décima ou 11ª economia do mundo hoje. E o que mudou a Coreia foi a oração da igreja. Não tinha nada. O povo começou as madrugadas de oração. Não tinha os templos, os pastores se reuniam nas praças, nas ruas de joelho, com temperaturas frias ou não, mas o povo estava agarrado com Deus em oração. Os pastores lá têm os acampamentos de oração. Muitos pastores sobem na sexta-feira, eles entram num quartinho, tem uma cama, uma jarra d'água, ele fica ali na sexta, no sábado, no domingo cedo ele desce para pregar. Aí, preciso falar alguma coisa? Eles pregam pior do que a gente. Eles não têm a oratória que os brasileiros, que os latinos têm, mas eles têm o poder do Espírito Santo. E o poder vem através da oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Agora, nós só vamos ter o poder se nós o quê? Pedirmos, se nós orarmos. Deus já lhe deu a salvação, e essa salvação foi incondicional. Você não pediu para ser salvo, foi Deus. Não foi você que achou Jesus, você que estava perdido, Ele te achou. Ele é soberano. Ele cuida de você, como seu Pai. Ele supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele cuida de nós. Ele diz sim, Ele diz não. Ele diz vai, Ele diz fica. Mas há coisas na minha vida e na sua vida, e nessa igreja, que Deus só vai dar se essa igreja orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos chegando, período de eleição. Tem muita gente na igreja que acha que vai mudar o Brasil, trocando e substituindo político. Temos que fazer a nossa parte. Mas se nós quisermos mudança no Brasil, a igreja tem que orar. A igreja tem que se converter dos seus pecados. Nós estamos fazendo o trabalho no Nordeste, furando poços, levando o evangelho para cidades mais pequenas. Chegamos numa cidade chamada Acauã, no Piauí, 5.000 habitantes, maior índice de suicídio do Brasil, maior índice de prostituição infantil, meninas de 12, 13 anos sendo levadas para a beira da pista para serem vendidas. O evangelho chegou lá, a igreja chegou lá, não tem mais suicídio. As crianças, as meninas, elas estão hoje numa escola de balé.
entendermos a força que a igreja tem, a arma que a igreja tem e o Deus que nós temos, Deus vai mudar na nossa nação. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos parar de discutir. Nós precisamos derrubar as barreiras denominacionais. Porque você pensa diferente de mim, não significa que você não é crente. Se eu batizo com pouca água, você com muita, isso para Deus não significa nada. Se é por imersão, por aspersão, isso não significa nada. Nós estamos trabalhando no sertão, tem batista, tem presbiteriano, tem assembleano. Nós furamos um poço numa comunidade da Assembleia de Deus. O pastor disse: pastor, nós estamos orando 30 anos por esse poço. E o senhor presbiteriano veio furar e falou: rapaz, esquece isso, nós somos do reino. Não, e o pior, ele passou 30 anos, quando furou o poço, deu 10 mil litros de água por hora. E água doce. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ou eu estou falando em hebraico? Deus faz a sua vontade na terra quando a igreja ora. Se nós nos agarrarmos com Deus em oração, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Vamos ficar de pé? Eu quero que você entenda aqui nessa noite que Deus te ama, que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem o melhor para você, que Deus tem o melhor para essa igreja. Deus pode fazer muito mais do que está fazendo aqui, infinitamente mais. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos entender que por causa de uma oração de um homem, como Josué no campo de batalha, o sol parou. Está lá no texto de Josué capítulo 10. Deus, por causa da oração de um homem, Deus estendeu o dia para que a obra fosse realizada. Irmãos, nós temos que orar por milagres. Nós temos que orar por coisas extraordinárias, porque o nosso Deus é extraordinário. Se você está passando por uma situação complicada, difícil, comece a orar. Como a irmã cantou aqui nessa noite, nesse púlpito. Comece a louvar, comece a adorar, comece a agradecer. Porque Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Levanta a sua mão, vamos lá. Senhor Deus, nós levantamos a nossa mão para Ti nesta noite, para reconhecer que nós não somos nada, que nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor. Ó Deus, venha levantar essa igreja para oração. Venha despertar os obreiros, as lideranças, os adolescentes, as crianças, os jovens, para buscar a Tua face, Senhor, para buscar a Tua presença. Porque nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem muito mais, infinitamente mais para nos dar, para fazer na nossa vida, através da nossa vida, Senhor. Deus, nós queremos confessar o nosso pecado nessa noite de falta de oração. E falta de oração é incredulidade, é soberba. Venha nos esvaziar. Venha nos esvaziar nessa noite, Senhor. Venha nos quebrantar. Venha tirar de nós toda soberba espiritual, todo espírito de independência do Senhor, quebrando o nosso coração. Que nós possamos nos render a Ti, Senhor, completamente, totalmente, entendendo que é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que peleja por nós, e que toda vitória procede do Senhor. Venha animar, Pai, aquele que está abatido, venha consolar
aquele que está em luto, em choro nesta noite, tem misericórdia, Senhor. Venha trazer encorajamento para aquele obreiro que está desanimado. Venha restaurar o casamento daquelas pessoas que estão brigando dentro de casa. Venha trazer esperança para os nossos jovens, os nossos adolescentes. Venha, ó Deus, proteger as nossas crianças de ideologia de gênero, de droga, de pessoas ruins, Pai. Guarda os nossos filhos, guarda as novas gerações da igreja, Senhor. Desperta o nosso coração para buscar a Tua face. Que a Tua igreja, Senhor, seja conhecida como casa de oração, Senhor. Que a oração esteja na agenda principal do Teu povo, da Tua igreja, da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assim como estamos, quantos convida o pastor Arival para voltar? Está convidado. Vamos agradecer ao nosso Deus. Eu explico a vocês que ele precisa retornar a São Paulo ainda hoje, porque é uma tarefa sem fim que ele tem naquela cidade, naquela igreja, que em breve, no seu plano de construção, ali vai abrigar uma casa com 10 andares, é isso? 14, já subiu mais 4. 14 andares. Você vai trafegar pela Marginal Pinheiros e vai ver a grande catedral de 14 andares para os próximos 5 anos ser entregue para aquela cidade. É uma obra monumental, é o adjetivo que eu entrego para esse trabalho. E com tantos anos servindo ao Senhor, ainda é um homem de Deus apegado à oração. Eu tenho todo o respeito pelo que eu acabei de ouvir aqui essa noite. Quantos agradecem a Deus, digam amém. Vamos orar despedindo, e se você vai estar ao lado dele, vai fotografar, vai fazer alguma coisa. Muito bem. Nós temos aqui, visitando nessa noite, irmãos que ainda não tomaram a decisão de seguir a Cristo. Pastor Caetano, qual é o maior sonho que o senhor tem aqui essa noite? Ver a minha família salva em Cristo Jesus. Deus falou aqui essa noite, irmãos? Então, se estes filhos ouviram, porque é o Senhor que salva, a salvação vem do Senhor. Então eu queria convidar estes filhos para que viessem aqui à frente. E neste gesto, vocês estão dando um grande presente para o Pai. Bendito seja o nome de Jesus. E vem vindo mais alguém. Eu não sei se é toda a família aqui. Tem mais alguém para o Senhor Jesus? É Ele que salva. É Ele que transforma. Esta é a vontade perfeita do Senhor. Glória a Deus. Que noite maravilhosa. O senhor faria oração por estes meninos? Deus abençoe vocês. A decisão mais importante da vida de vocês. Seus nomes estão escritos no livro da vida. E ninguém vai apagar. Vocês estão salvos para sempre em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai concluir. Amém? Senhor Deus, o Senhor escolheu, Jesus Cristo redimiu, e o Espírito Santo converteu aqui nessa noite. Essas vidas são tuas, são preciosas. Elas existem para a tua glória. Elas existem para glorificar o nome do Senhor e gozar o Senhor para sempre. E nós nos alegramos, como diz lá em Lucas capítulo 5, quando um pecador se arrepende. Ó Deus,
Muito obrigado, que o Senhor possa cobrir-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. Que o teu Santo Espírito possa selá-los aqui nesta noite. E que eles possam crescer em santidade e santificação diante do Senhor. Sustenta essa igreja, Senhor. Que esta igreja continue pregando fielmente a tua palavra. Que essa igreja não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que essa igreja se firme totalmente na tua palavra. Que essa igreja tenha Jesus Cristo como centro, como Senhor, como dono. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de estar aqui com esses irmãos, compartilhando a tua palavra. Guarda-me agora de volta para casa, proteja-me de acidentes, de pessoas ruins. Faz isso também na vida de cada um aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito agradecido. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe. Não esqueçam de orar pelo Marco Maior. Precisa muito da oração de vocês, viu?